Os Diamantes Fatídicos. Livro 1º. Capítulo 1. Esplendor e decadência de uma nação. O século XX, que se fez assinalar pelos extraordinários avanços da ciência e da tecnologia, também pode ser considerado como o mais audacioso no que diz respeito aos direitos do ser humano. A inquietação que tomou conta da humanidade a partir da Revolução Industrial na Inglaterra e na Alemanha no século XIX exigiu das tradições oligárquicas dominadoras uma apressada revisão de conceitos e mesmo algumas tentativas de eliminação de castas, de privilégios, impondo transformações imediatas. A partir de quando os direitos humanos foram deflagrados pela Revolução Francesa de 1789 e inscritos com sofrimentos inenarráveis nas páginas grandiosas da justiça, graças aos filósofos idealistas e aos políticos alucinados que não mais ficaram retidos nos calabouços da perversidade nem das discriminações absurdas, rompendo quase que por definitivo as cadeias da retentiva escravocrata e adquirindo cidadania. A Rússia, submetida à soberba e à autocracia dos Romanov, exteriorizava sua odienta conduta através do czar Nicolau II, que se vangloriava de preservar o poder com mão de ferro, reduzindo os adversários e cadáveres desprezíveis e o proletariado à mínima condição de sobrevivência, ocorrendo o mesmo com os camponeses, desnutridos e infelizes, cujas vidas se apresentavam ceifadas desde o momento em que nasciam. A Revolução Bolchevique de 1917 prometeu oferecer melhores dias aos desafortunados trabalhadores das indústrias e dos campos, infelizmente degenerando mais tarde em novo e arbitrário poder socialista regido pela voracidade insaciável do Politburo. A China, que padecia a multissecular dominação manchu, lentamente atirou fora a pesada e hedionda canga, respirando algumas esperanças, à medida que uma revolução socialista tomava conta do seu imenso território, acenando melhores possibilidades existenciais para o povo. Nada obstante, novos dominadores assaltaram-lhe o comando, produzindo o trabalho escravo, a submissão da mulher, o assassinato de recém-nascidos, especialmente quando pertencentes ao sexo feminino. O Japão, aferrado à herança das tradições como o Império do Sol Nascente, trucidava o seu povo que estorcegava nas terríveis cadeias da opressão, fracassando o seu poder arbitrário depois da Segunda Guerra Mundial, submetendo-se à grande potência americana do Norte e obrigando-o a abrir-se ao Ocidente. Em todos eles, a mulher, as crianças, os idosos e os enfermos constituíam uma carga indesejada de que seus ditadores pretendiam se libertar. A sua era a condição de livres escravos, já que, embora pertencentes à raça, não desfrutavam todos do mesmo privilégio, nem gozavam do direito de movimentar-se, vivendo exclusivamente a mulher, por exemplo, para servir ao homem, humilhada e subalterna. Nessa grave situação eurasiana,
a América do Norte abriu seus portos à imigração, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento industrial, e, diariamente, passou a receber estrangeiros de toda procedência. Judeus perseguidos na Rússia, italianos que ambicionavam por novas oportunidades, irlandeses sofridos pelas refregas de tormentos infindáveis no seu país, e outros tantos povos que lhe buscaram o abrigo em Sancha para enriquecer. O Império Britânico, na sua impotência vitoriana, havia se transformado no maior do mundo, distendendo-se praticamente por todos os continentes, possuidor de desmedido orgulho, com o qual desprezava os não-britânicos, submetendo-os a um servilismo irritante. A Índia, por exemplo, na condição de sua vítima, ainda dividida em odientas castas separatistas, possuindo 250 milhões de habitantes na ocasião, era governada por apenas 5.000 ingleses, que sujeitavam os seus filhos às mais vergonhosas humilhações. França, Bélgica, Portugal e Espanha, na sua loucura colonialista, não escapavam à sanha perversa da subjugação de povos tidos como mais fracos cultural, econômica e politicamente, que haviam vencido em guerras lamentáveis. Guardadas as proporções, essa era a sociocultura dominante nas mais diversas nações, com maior ou menor predominância do ódio e da selvageria, disfarçados de civilização e de ética, mantendo o detestável colonialismo nos países que haviam conquistado militarmente. Os pobres, os camponeses, o proletariado, os desempregados em todo lugar eram considerados tipos subhumanos. A ralé, que envergonhava a sociedade dominadora, embora seu serviço na maioria dos casos. Escorchados pelos impostos absurdos para poderem atender à ociosidade dourada dos proprietários de terra e dos seus destinos, encontravam-se reduzidos à miseranda condição de lixo social, modernamente denominados como excluídos. Novas conquistas territoriais haviam diminuído de importância, porque se faziam necessárias as explorações dos países já dominados. A África do Sul, com as suas quase inesgotáveis jazidas de diamante, de ouro, de prata, posteriormente descobertas também as de urânio, quase que totalmente inexploradas, tornou-se vítima do leão inglês, que a foi tomando da arbitrária governança holandesa, em cujas garras padeciam os seus autoctones, que haviam perdido todo e qualquer direito na sua pátria, inclusive o de livre movimentação. Conhecida pelos europeus desde 1488, quando foi descoberto o Cabo da Boa Esperança, anteriormente denominado Cabo das Tormentas pelo navegador português Bartolomeu Dias, somente por volta de 1652 se iniciaram os primeiros povoamentos de europeus através da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que mantiveram o controle até aproximadamente 1795, quando foram vencidos por uma força inglesa que dominou a colônia. O hediondo apartheid foi a melhor solução que encontraram os dominadores contra os filhos da terra que lhes foi roubada, após a truculenta e perversa Guerra dos Boers para predominar a coroa britânica, passando seus antigos proprietários à condição de réprobos. À medida que a presunção dos escravagistas aumentava, mais soberbos e prepotentes se faziam. Terminaram por criar verdadeiros campos de segregação nos quais eram recolhidos os filhos do sofrido país depois das 18 horas,
com os seus rebanhos, na condição de gado humano, para somente poderem sair pela manhã do dia seguinte. Posteriormente, porque a aberração ultrapassasse os limites do suportável pelas demais nações da Terra, foram criados os países dentro do território sul-africano para os negros, nas suas diferentes etnias, segregando-os cada vez mais. Bophuthatswana, tendo por capital Memambalo, Transkei, cuja capital é Mthatha, onde nasceu Nelson Mandela. Venda, capital Thohoyandou. Ciskei, capital Bhisho. Foram alguns dos estabelecidos pela crueldade dos novos donos, onde as criaturas prosseguiam submetidas sem qualquer consideração, reduzidas a quase nada. Somente após lutas excruciantes e sacrifícios de milhares de vidas que tombaram inermes nas mãos perversas dos dominadores, foi que, entre 1977 e 1981, esses submetidos adquiriram independência e cidadania, encontrando-se, porém, incapazes para a autogovernança. Tantos foram os anos de sofrimento e de escravidão. Pesando favoravelmente na sua economia espiritual, um pouco antes da libertação, a África do Sul abrira suas fronteiras aos portugueses colonialistas que residiam em Angola, ou ali haviam nascido, quando a rebelião dos seus filhos primitivos, após o célebre 25 de abril de 1974, desencadeou não menos cruel perseguição aos seus antigos senhores. Recebendo dezenas de milhares de fugitivos que eram recolhidos em verdadeiros campos de seleção, embora com dignidade e trabalho, facultou que muitíssimos recuperassem o valor moral, honrando-se mediante o suor do próprio rosto e trabalhando pelo engrandecimento da nova pátria generosa que lhes distendia os braços protetores. Ninguém pode, no entanto, deter o progresso, o processo de evolução moral da sociedade, e dessa forma surgiram os movimentos libertadores que se encarregaram de modificar a vigente quão danosa estrutura social do planeta, embora ainda permaneçam muitos povos submetidos a humilhados ante a indiferença das grandes potências. O movimento pelo sufrágio feminino na América do Norte ensejou à mulher, depois de lutas exaustivas, o seu direito de cidadania e reconhecimento justo do valor que possui e deve exercer na sociedade. A canga da opressão começou então a ser sacudida dos ombros das vítimas, abrindo campo para futuros voos mais audaciosos. A revolução do pensamento, operada pelos idealistas, materializou-se em líderes carismáticos e incomuns, que se levantaram para profligar o jugo arbitrário e inumano que as nações poderosas exerciam sobre aquelas que eram sugadas impiedosamente pelos civilizados assaltantes dos seus direitos. O surgimento da Organização Mundial das Nações Unidas materializou as aspirações cultivadas em favor de uma humanidade mais harmônica, centrada em programas políticos saudáveis de justiça social, que o tempo há de converter em realidade, quando os ditadores e usurpadores
sangue sedentos cederem o lugar que ocupam arbitrariamente as pessoas dignas e equilibradas. O primeiro grande passo, porém, havia sido dado, e lentamente as sombras da perversidade e da dominação cederiam campo à luz de uma nova era, que atingirá o auge em futuro não muito distante. Certamente, ainda prosperam as desigualdades e os crimes que aturdem o pensamento odierno, demonstrando o primarismo que viceja no ser humano, ao lado das incalculáveis conquistas do conhecimento em todas as áreas. Examinando-se, no entanto, aqueles dias de barbarismo, ainda muito próximos, que nos chocam, podemos ter uma ideia de como serão vistas estas horas em um futuro não muito distante pelos que virão mais tarde. Os processos morais da evolução, inegavelmente, são mais lentos do que os de natureza tecnológica e científica, cujos reflexos são percebidos pelo ser externo, enquanto os de natureza emocional, internos, nem sempre são detectados de pronto, embora signifiquem as legítimas conquistas do ser humano. Infelizmente, o homem e a mulher, carregando as heranças ancestrais das arbitrariedades e abusos praticados contra o seu próximo, não têm sabido preservar as conquistas operadas pelos antepassados, que lhes abriram os caminhos para a democracia, o direito de ir e vir de uma para outro lugar, o respeito pelos valores éticos e culturais. Logo se desenham possibilidades de destaque na massa, liberam as paixões que lhes remanescem no mundo íntimo e tentam repetir as façanhas truanescas de épocas não muito distantes. Os exemplos vergonhosos mais recentes de Adolf Hitler, de Mussolini, de Hirohito, do Khmer Vermelho e de muitos outros verdugos dos seus povos e da humanidade demonstram que ainda não houve um amadurecimento psicológico, psíquico e moral que detivesse as tendências vis sob governança, apoiados sem dúvida que foram pelos milhões de simpatizantes e adeptos das suas barbaridades que os mantiveram no poder, embora temporariamente. A morte interrompeu a existência de alguns desses sicários da humanidade. A sublevação das vítimas, exauridas sob as suas garras, desapiou outros tantos dos seus tronos de mentira. As enfermidades, que a todos também alcançam, reduziram a condições lamentáveis os restantes, e o mundo viu-se livre das suas hediondas presenças. Apesar disso, ainda reaparecem frequentemente criminosos de tal porte sob disfarces e subornam as consciências, consomem as esperanças, destroem os ideais de vida de muitos lutadores, tentando embaraçar ou impedir o avanço irrefragável do progresso, o que não conseguirão certamente. Concomitantemente, espíritos nobres tomam as vestes carnais e mergulham nas sombras da terra para acender estrelas de coragem e de liberdade, de justiça e de fraternidade, mantendo os direitos humanos ainda violados, mas nunca destruídos, preparando os felizes dias do futuro. Nem todos suportam a pressão dos seus coevos e muitas vezes, como sucedeu a Lenin, a Marx, a Trotsky, que se transferiram dos ideais filosóficos para as lutas sangrentas, no momento necessárias, transformando-se, logo depois, em novos verdugos das massas inermes, sob o guante da alucinação, que de alguns tomou conta que, em desforço e volúpia de loucura injustificável. Embora esse doloroso insucesso, Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela e incontáveis heróis desconhecidos souberam preservar os valores que o inspiravam e nunca permitiram que descambassem para o crime que combateram, para a escravidão que anularam, para a submissão cujos elos romperam. Eles prosseguem sendo modelos de como podem as novas gerações instaurar na Terra o movimento libertário de consciência e de vidas. A Rússia, que houvera saído da miséria de milhões para torná-los cidadãos dignos e felizes, sofreu o comunismo ateu e perverso com Stalin e alguns dos seus sucessores, que escravizaram seus filhos, não se podendo contabilizar os números assombrosos daqueles que foram enviados para a Sibéria, para os manicômios, para a morte, porque tidos como inimigos políticos, repetindo o vergonhoso descalabro dos Romanov insensíveis. A China, que encontrou seu líder em Mao Tse-tung, ergueu-se contra a cultura e a liberdade e fez lavrar o incêndio da intolerância e do ódio direcionado ao passado, queimando seus livros e tentando destruir as suas tradições multimilenárias, que lentamente vão sendo recuperadas, embora a prepotência que a governa ao lado das conquistas contemporâneas. O Japão, submetido ao poder norte-americano, despertou para a modernidade e revolucionou a sua indústria mediante avançada tecnologia, abrindo-se ao comércio e ao intercâmbio internacional, facultando que outras nações da Ásia seguissem-no em pós. O vil colonialismo deixou marcas de horror por toda a África e diversos países asiáticos, pela América Latina, que experimentaram as mais hórridas perseguições, não obstante, anelando pela independência, cujas sequelas permanecem destruindo vidas. Com a perversidade da exploração, os dominadores de terras e de destinos não permitiram que os idealistas nacionais desenvolvessem os seus sonhos de felicidade, matando-os, perseguindo-os, exilando-os. E quando o progresso social impôs a libertação, não havia pensadores nem políticos capazes de desenvolver os valores adormecidos e movimentar-se com segurança e habilidade na agitação internacional. Facilmente se tornaram presas dos interesses econômicos de outros povos, mergulhando em guerras civis de incomum crueza, que ainda prosseguem dilacerando as carnes das suas almas. Todo o continente africano quase sofre esse incomparável flagelo, somando-se às selvagens perseguições destruidoras de uma contra outra etnia, qual ocorre com Tutsis e Hutus, os nigerianos, os congoleses e muitos outros povos. Por outro lado, amparados pelos interesses dos antigos governantes ou de novos dominadores, são postos no poder selvagens que se locupletam na ignorância dos nacionais para atormentá-los mais, banqueteando-se em espetáculos truculentos de antropofagia, qual ocorreu com os infelizes chefes Idi Amin Dada, o ex-ditador de Uganda, que massacrou em 8 anos de governo cerca de 300.000 pessoas, e Jean Bedel Bokassa, que se fez coroar imperador da República Centro-Africana e governou por 13 anos, os quais, desapeados do poder, buscaram asilo político em paraísos fiscais ou nações que deveriam velar pelos direitos humanos que proclamaram, qual ocorreu com a França, que a muitos deles tem agasalhado, a fim de beneficiar-se dos seus haveres, banhados pelo sangue e pelas lágrimas dos expoliados. Bokassa, deposto em 1969, não pôde fugir à fatalidade biológica e desencarnou em 1996. As lamentáveis lutas tribais vêm corrompendo a África negra
em quase todos os países, especialmente entre as referidas tribos Tutsi e Hutu, gerando o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial da África. Moçambique e Angola, que sonhavam com a liberdade após lograrem-na sem derramamento de sangue, embriagaram-se nas sórdidas paixões de partidos políticos mais interessados em exaurir-lhes as riquezas, fazendo-as mergulhar em guerras internas de consequências imprevisíveis. Ainda hoje, Angola é considerada como o país com maior número de minas terrestres que ceifam as vidas dos seus filhos, que desfrutam de uma paz de mentira e de interesses subalternos dos seus corifeus dominadores de fora. Os levantes nacionalistas sempre irrompem em todas as partes do mundo, convidando os ambiciosos à reflexão, às vezes tardia, por se haverem imposto àqueles que têm direito à liberdade em sua pátria, embora vencida pelas guerras infames ou pelas astúcias dos seus governantes odientos. Entre estes, surgem os mais deploráveis de natureza religiosa, de preconceitos de raças, de crenças absurdas que sempre estão enlutando a humanidade, que se vê surpreendida pela capacidade de crueza do coração das criaturas, conforme ocorreu na antiga Iugoslávia, no Líbano, na Líbia, na Chechênia, na Palestina, no Iraque, contra os curdos, que foram praticamente dizimados com bombas bacteriológicas e químicas. Agora, sob governança americana, no Haiti, onde se destacou a dinastia iniciada com seu chefe insensível, o médico Papa Doc, e não encerrada com seu filho Baby Doc. O primarismo que ainda predomina em a natureza humana responde pelas arbitrariedades e despautérios que prosseguem sendo cometidos e muitas vezes disfarçados com o nome de direitos humanos. A África do Sul, não obstante, após libertar-se da segregação racial, da dominação dos brancos, despreparada para a autogovernança, sofre atualmente as consequências não menos infelizes do ódio entre as diferentes etnias e de todas que se unem contra o antigo opressor. De cidades e bairros como Soweto, celebrizados pelas mortes dos seus heróis, que ficaram na memória do passado, vomitam desempregados e criminosos nas grandes urbes, tornando-as campo aberto de batalha, de crueldade, sem que as forças policiais igualmente despreparadas possam oferecer o mínimo de segurança aos seus cidadãos, que trabalham e pagam impostos para terem o direito de movimentação, de liberdade, de desenvolvimento tecnológico e cultural. A figura monumental de Nelson Mandela permanece como um símbolo de quem sofreu opressão por quase 30 anos em cárceres solitários sem que tivesse a voz silenciada, tornando-se o primeiro mandatário negro do país amado. Não conseguiu promovê-lo porque a longa escravidão sofrida não poderia ter eliminado seus tormentosos efeitos em apenas um breve período de orientação equilibrada. Embora vigilante e ainda sonhador, certamente sofre a decadência nacional por falta de habilidade dos seus políticos, alguns interessados no desforço, outros no enriquecimento ilícito, apesar da honestidade de diversos e a dignidade de grande número de nacionalistas servidores dos ideais legítimos da sociedade. Todas as suas riquezas em desalinho à sua moeda, em desvalorização constante, facultam que preocupações urgentes movimentem as mentes e os corações dos filhos que amam a sua pátria, a fim de evitar o seu crepúsculo doloroso e um novo tipo de escravidão que é imposta pelo capitalismo perverso das nações poderosas,
mediante empréstimos com juros extorsivos, os quais nunca permitem se liberte das dívidas contraídas, que sempre crescem na tremenda ilusão de que um dia poderão ser resgatadas. Mesmo com as asfixia que domina o glorioso país, com o desvio das riquezas arrancadas das suas imensas jazidas de ouro, de diamantes, de urânio, após esse declínio surgirá um novo amanhecer, em que o seu solo generoso receberá os antigos usurpadores, conforme já vem ocorrendo, através dos impositivos inalienáveis da reencarnação, a fim de resgatarem os terríveis crimes praticados, enquanto as suas vítimas assumirão os destinos nacionais, utilizando-se da misericórdia, da compaixão e do trabalho, para que se possa dignificar e retornar ao seio sublime da liberdade espiritual. Essa decadência também assinalou no passado os grandes povos e seus impérios, como o assírio e o babilônico, o caldeu, o egípcio, o medo-persa, o cartaginês, o grego, o macedônio, o romano e, mais recente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em cujo território ainda choram diversas anteriores nações escravizadas e as multidões de vítimas trucidadas no arquipélago Gulag. Tudo, porém, morre para renascer sob outras condições. Pessoas, grupos sociais, nações, planetas, galáxias, na faina de manter a harmonia universal que ainda nos escapa a todos, por enquanto, espíritos atrasados que somos.